Terça-feira, 28 de setembro, o Panorama de hoje está começando. A partir de agora, você confere o que preparamos para esta edição. Vamos iniciar com o nosso giro de notícias. Prova de vida do INSS está suspensa até o fim de 2021. Quase metade dos mineiros acima dos 18 anos já completaram o esquema vacinal contra o novo coronavírus. Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga elege nova diretoria. E ainda hoje, secretário municipal de saúde fala sobre a terceira dose da vacina contra a Covid-19. No quadro Pense Direito, vamos falar sobre os regimes de bens que podem ser adotados em um casamento. Prevenção. Ações na estratégia Saúde da Família do bairro Anápolis reforçam a valorização da vida. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora. Um recado importante para aposentados e pensionistas. A prova de vida do INSS vai permanecer suspensa até o fim do ano. Em março de 2020, ela já havia sido suspensa, mas voltou a vigorar em junho. Porém, agora ela foi derrubada novamente. A decisão foi tomada pelo Congresso, derrubando o veto do presidente da República. Essa decisão afeta mais de 7 milhões de beneficiários. Sobre a prova de vida, que é aquela obrigatoriedade de aposentados e pensionistas fazerem mesmo a comprovação de que estão vivos para evitar fraudes. Ela tinha sido suspensa lá atrás, no início da pandemia. Depois, já agora em setembro, o presidente sancionou o projeto, mas com veto nesse ponto, ou seja, determinou o retorno da prova de vida, com o argumento de que vários benefícios poderiam estar sendo pagos de forma irregular. E foi justamente isso que o Congresso derrubou ontem. O assunto, claro, dividiu opiniões em plenário, mas prevaleceu o entendimento de que é mais prudente em tempos de pandemia valer o que está na lei, ou seja, o que tinha sido previsto lá atrás de suspender realmente a prova de vida até o dia 31 de dezembro deste ano. Mais de 47% da população mineira acima de 18 anos de idade já completaram o esquema de vacinação contra o coronavírus. Em relação à primeira dose, o percentual de imunização atingiu 93% entre os adultos no estado. O secretário de Saúde destacou o avanço da imunização em Minas Gerais. Esse dado é importante, gente, porque há uma demora do lançamento dos dados no sistema. Então, se a gente já está com esse dado aí oficial, o número de vacinados é maior do que isso. Então, praticamente todos os municípios já chegaram na vacinação dos 18 anos e quem não chegou tem dose disponível. Então, é questão de tempo em que todo o Estado, todo adulto, eu vou falar uma palavra importante, teve a oportunidade de se vacinar. Porque a gente sabe que alguns não vacinam, insistem em não vacinar ou escolhem a vacina. E nós temos, então, disponíveis para todos os adultos vacina. Caso algum município não tenha alguma vacina, falte alguma vacina, o Estado tem vacina da Coronavac para aplicar para adulto. Então, é uma página virada em relação à vacinação de adulto, é questão de tempo apenas os municípios vacinarem. Obviamente, existem aqueles multirões, aquelas repescagens, mas não falta vacina para adulto. Então, o foco hoje é a gente pegar a vacina da Pfizer, a única autorizada, e mandarmos a todos os municípios. A Prefeitura de Iapu publicou nas redes sociais uma fala da enfermeira Cleidiane Dias sobre a importância de manter o calendário de vacinação em dia para a Covid-19 e ainda a imunização contra outras doenças. Veja. Por conta da pandemia do Covid-19, notamos que muitas pessoas deixaram de procurar a sala de vacina e estarem atualizando a caderneta vacinal. No entanto, é importante ressaltarmos que não podemos deixar isso acontecer, pois através da vacinação conseguimos erradicar muitas doenças graves. Então vale ressaltar para cada um de vocês que todos os adultos e crianças que estão com a vacina atrasadas devem procurar a sala de vacina na unidade Jerusalém para estar atualizando a sua caderneta vacinal. Principalmente as crianças, nós não podemos deixar atrasar, porque se passar da idade, pode acontecer da criança estar perdendo alguma vacina. E para nós da saúde isso é muito ruim, porque a criança teve oportunidade de diminuir os riscos de alguma doença
mas passou da idade, a gente não vai poder estar realizando essa vacina da criança. Neste momento tão importante, né, no qual o mundo está vivendo, quem ainda não tomou a vacina do Covid está procurando a sala de vacina para estar tomando a vacina, não deixar de tomar. Lembrando para cada um de vocês que o ato da vacinação é um ato de cuidado tanto com você, tanto com o outro. O Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga elegeu em chapa única a nova diretoria. Foram eleitos Roberto Gomes de Aquino, presidente, e Alexandre José Correia, vice-presidente. O principal objetivo do Sindicato Rural é a defesa dos direitos, reivindicações e interesses do produtor rural, independentemente do tamanho da propriedade ou do ramo de atividade. O Sindicato dos Produtores Rurais fica na Rua Coronel Pedro Martins, a Rua do Correio, número 215, no centro de Caratinga. Está em andamento a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos acima de 70 anos em diversas partes do país. Uma equipe do jornalismo do Panorama conversou com o secretário municipal de saúde de Caratinga, Eric Gonçalves, que trouxe informações sobre como tem sido o processo de imunização desse público no município. A aplicação da terceira dose contra a Covid-19 contempla idosos a partir de 70 anos, que completaram o esquema vacinal há mais de 6 meses, e imunossuprimidos, que tenham sido imunizados há pelo menos 28 dias, de acordo com o informado pela Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga, por meio de seu secretário, Eric Gonçalves. 2 grupos que são mais vulneráveis para se contaminar com a doença e desenvolver a forma grave dela, que são os idosos e os imunossuprimidos, deveriam estar tomando uma dose de reforço. Então, essa dose está sendo aplicada agora, após a vacinação dos idosos. A gente irá convocar também os imunossuprimidos. Já a estratégia de vacinação dos imunossuprimidos é diferente dos idosos. São aqueles pacientes que tomaram a segunda dose até 28 dias, poderão tomar também essa dose de reforço. Para esta dose adicional, a recomendação é de que seja utilizada a vacina da Pfizer. Foi preconizado pelo Ministério da Saúde, aprovado pela Anvisa, que todos os idosos que tomaram a primeira e a segunda dose há 6 meses atrás vão tomar a dose de reforço exclusivamente da marca Pfizer, da vacina Pfizer. Então, esses idosos eles devem levar o cartão de vacina nas nossas unidades de saúde para estar tomando a sua dose de reforço. O secretário Eric Gonçalves também ressaltou o significado da imunização como forma de medida protetiva contra a Covid-19 e destacou ainda a queda vertiginosa dos números de casos, de internações e de mortes pela doença no município. É mais uma medida de prevenção. Isso é importante a gente salientar que a vacinação é o caminho certo para a gente combater a pandemia, junto com as medidas preventivas que a gente observa, que no município hoje nós temos um paciente sendo internado no Hospital Cazu, uma média de 2 a 3 pacientes de casos positivos diários, Então a gente reduziu o número de hospitalização. A campanha de vacinação ela veio para dar certo, para proteger as pessoas e para a gente, futuramente viver um novo normal com mais segurança para todos. Então, se você faz parte do público-alvo da terceira dose da vacina Pfizer, não perca tempo. Procure logo a unidade básica de saúde para garantir o reforço da sua imunização. Hoje em dia, antes do casamento, é comum que os noivos conversem e decidam qual vai ser o regime de bens adotado no matrimônio. Existem algumas opções para a escolha e é sobre isso que o quadro Pense Direito de hoje vai falar. A seguir, veja o que o advogado Lucas Cota de Ramos traz sobre o assunto. No Brasil, basicamente, pode-se optar por um dos 4 regimes de bens para o casamento. Falaremos aqui brevemente sobre as regras para cada um desses regimes. É claro que, como tudo no direito, há exceções, então trataremos o tema aqui de maneira bem sucinta e só falando das regras mesmo, sem se preocupar muito com as exceções. O primeiro regime de bens que nós temos para destacar é o regime da comunhão parcial de bens, também chamado de regime legal. Na dúvida,
não sendo nenhuma situação extraordinária, nenhum caso específico, esse é o regime que prevalecerá se aqueles que pretendem se casar não dispuserem de maneira contrária. Então, se duas pessoas estão ali para se casar, se não optam por algum regime específico, esse é o regime que prevalecerá, o regime da comunhão parcial de bens, que, como o próprio nome sugere, abrange apenas parcialmente os bens do casal. Apenas parte dos bens serão comunicados entre um e outro, caso haja a dissolução, o divórcio, a dissolução do casamento. Então, para esse regime, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento e também que sejam a título oneroso. Então, se duas pessoas se casam e durante o casamento compram casa, compram imóveis, carros, enfim, pertences em geral, esses bens se comunicam caso haja o divórcio. Metade para um lado, metade para o outro, em cima desses respectivos bens. Não se comunicam os bens adquiridos antes do casamento. Então, tudo que já tinha antes não entra na partilha, nesse divórcio. E os bens que, embora sejam adquiridos durante o casamento, não o sejam a título oneroso, como, por exemplo, os bens doados. Se você é casado no regime de comunhão parcial, recebe um bem doado para você, especificamente, esse bem não se comunica. Os bens recebidos, por exemplo, por herança também não se comunicam. Ou os bens subrogados, que são aqueles que você já tinha antes, vende para comprar um bem depois. Exemplo, você já tinha um carro de 100 mil reais antes de se casar, casa-se, vende esse carro, compra outro no mesmo valor ou no valor superior. Aquele valor de 100 mil reais não entrará na partilha caso haja o divórcio, porque esse bem é um bem subrogado de um bem anterior. O próximo regime é o regime da comunhão universal de bens. Esse regime, como o nome sugere também, em regra, nele se comunica tudo. Antes, durante, tudo que vem antes do casamento, durante o casamento, se comunicará caso haja um divórcio. Então, metade para um lado, metade para o outro, de tudo, sobretudo, seja o que tinha antes, seja o que foi adquirido durante o casamento, seja por herança, seja por doação, tudo, metade para um lado, metade para o outro. O próximo regime é o regime da participação final nos aquestos, também chamado de regime misto. Esse regime é pouco adotado no Brasil, basicamente está em desuso, e nele, sucintamente, as pessoas durante o casamento vivem como se estivessem no regime da separação total, cada um com seus bens. E, havendo divórcio, a partilha se dará como se fosse uma comunhão parcial, porém comunicando-se apenas os frutos e juros dos bens particulares. Então, se você tinha um depósito financeiro e aquilo te rendia juros, ou tinha imóveis e aqueles imóveis rendiam aluguéis, nesse regime da partição final dos aquestos, da participação final dos aquestos, nós teremos o seguinte: durante o casamento você vive como se vivesse em separação total de bens, encerrando o casamento, aqueles juros, aqueles rendimentos daquelas aplicações financeiras, por exemplo, se comunicarão e serão divididas meio a meio. Metade para um cônjuge, metade para o outro cônjuge que está se divorciando. E por fim, nós temos o regime da separação de bens, que pode ser obrigatório ou convencional. Será obrigatória quando um dos nubentes tiver mais de 70 anos, então a lei, querendo proteger o patrimônio daquela pessoa mais velhinha, proteger da pessoa mais jovem que possa estar casando por interesse, a lei impõe o regime da separação obrigatória nesses casos. Pode ser convencional também, quando duas pessoas, embora não entrem nesse critério aqui de serem maiores de 70 anos, duas pessoas decidem assim se casar e simplesmente escolher esse regime. O que é seu, o que é meu, o que eu tenho é meu, o que você tem é seu. Nada se comunica. Se nos divorciarmos, nada se comunica. Os bens que você já tinha serão seus e que você adquiriu também serão seus, e os bens que eu já tinha e que adquiri a qualquer título também serão meus. Então, cada um para o seu canto. Esse é o regime que tem sido adotado com mais frequência atualmente, porque nós temos mais facilidade para poder divorciar, como hoje a gente tem um número elevado de divórcios acontecendo. É um regime que acaba sendo menos burocrático, digamos assim, na hora do divórcio.
E se você tiver dúvidas sobre este e outros assuntos do direito, não deixe de procurar a orientação de um advogado de sua confiança. No quadro Oportunidades, você fica por dentro das ofertas de emprego disponíveis em Caratinga e região. Ajudante de carga e descarga de mercadoria em depósito de material de construção. É necessário ter experiência na carteira de trabalho. Atendente balconista, sem experiência e com ensino médio completo. Atendente balconista para loja de autopeças, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho, ensino médio completo, conhecimento básico de informática e habilitação A ou B. Atendente de lanchonete, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Auxiliar administrativo, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Auxiliar de eletrônica, sem experiência, com ensino médio completo e habilitação B. Auxiliar de escritório, com experiência em emissão de notas fiscais e contas a receber. A experiência pode ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter ensino médio completo. Auxiliar de linha de produção para padaria, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Balconista de padaria, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Consultor de vendas, representante comercial, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho, ensino médio completo, habilitação A ou B e veículo próprio, carro ou moto. Consultor de vendas, com experiência em vendas que pode ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter ensino médio completo, habilitação A ou B e veículo próprio, carro ou moto. Gerente de serviços de oficina, assistência técnica em oficina de automóveis, com experiência na carteira de trabalho, ensino médio completo e conhecimento básico de informática. Manobrista, sem experiência e que saiba dirigir. Mecânico de automóvel, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. Motofretista, sem experiência e com habilitação A. Motorista de automóveis, sem experiência e com habilitação AB definitiva. Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, auxiliar de serviços gerais, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Operador de caixa em padaria, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Pedreiro, com experiência na carteira de trabalho. Recepcionista de hotel, escala 12/36 noturno, com experiência em atendimento ao público, podendo ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter ensino médio completo e informática básica. Servente de pedreiro, com experiência na carteira de trabalho. Vendedor no comércio de mercadorias, vendas externas. É necessário ter experiência comprovada em carteira de trabalho ou por contrato, ensino médio completo, habilitação A e moto própria. Vendedor interno para loja de roupas, sem experiência e com ensino médio completo. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil ou portal Emprega Brasil. Os interessados podem ainda agendar o atendimento presencial no endereço mg.gov.br/agendamento. Este mês é voltado às ações de prevenção ao suicídio, por isso é chamado de Setembro Amarelo. Esta campanha foi criada em 2014 pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Recentemente, a estratégia Saúde da Família do bairro Anápolis, em Caratinga, realizou um momento especial com os colaboradores e pacientes, chamando a atenção para a valorização da vida. O momento de ação foi entre os profissionais de saúde e usuários. Balões, cartazes e mensagens alusivas ao Setembro Amarelo enfeitaram a sala da Estratégia Saúde da Família do bairro Anápolis, em Caratinga. A programação, de forma bem rápida, contou com mensagens sobre a valorização da vida, a importância das ações no mês e, claro, um momento de louvor. O objetivo geral foi conscientizar sobre o tema do suicídio. Ela simplesmente tem a ver com
o Setembro Amarelo, que nada mais é do que a luta pela vida, é a prevenção do suicídio, é a prevenção do autoextermínio para pessoas de todas as idades, porque é o nosso trabalho que está sendo levado para a comunidade saber que nós estamos preocupados com a saúde deles como um todo, não somente a saúde física, mas principalmente também a saúde emocional, e é válido por tudo isso. É simplesmente para a gente poder fazer uma ação contínua para a prevenção de suicídio, que tem cada vez mais aumentado nos últimos anos. As ações do Setembro Amarelo são contínuas, ou seja, não acontecem só nesse mês, mas sim durante todo o ano. Na ESF existem alguns serviços que ajudam essas pessoas que estão em sofrimento. Nós costumamos falar que é um trabalho de formiguinha, porque todo dia nós fazemos pequenas ações para evitar esse tipo de situação, para evitar que a pessoa acabe com a própria vida. As pessoas muitas vezes não sabem que o posto tem esse tipo de serviço, mas nós estamos aqui para ajudar e para acolher a todos que necessitarem. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a depressão é um dos distúrbios que mais levam ao suicídio. Por isso, as ações buscam trazer visibilidade para um tema que ainda é tratado como tabu. A depressão é um estado onde o sujeito de tristeza, com tristezas bastante intensas, que leva o sujeito ao desânimo, à desesperança, à falta de vontade de viver, né? E com isso é muito importante estar atento a tudo isso aí. Então, depressão é um estado que o sujeito se encontra de muita tristeza mesmo, e desesperança. O tratamento hoje ele é bem amplo, existe o tratamento psiquiátrico e também psicológico. Nós trabalhamos hoje numa equipe multidisciplinar que tanto os médicos encaminham para nós, psicólogos, quanto nós encaminhamos e pedimos essa ajuda de fármacos, né, complementares para esse sujeito. Então, assim, é bastante importante a gente estar atento, né, a sinais, a sintomas, especialmente o sintoma de tristeza, de sujeito que se fecha, mudanças de comportamentos. Estar atento a isso é importante para a gente dar o devido socorro ao sujeito. Uma das vertentes para ajudar quem sofre com depressão é o apoio da família e dos amigos, porque isso contribui para que a pessoa saia do estado em que se encontra. Por outro lado, há pessoas que temem em procurar ajuda. A depressão pode ser classificada leve, moderada ou grave. Se puder, ajude quem sofre com esse transtorno, pois com isso estará ajudando a si mesmo. Os nossos parabéns aos profissionais do ESF do bairro Anápolis pela iniciativa. E como vimos, é super importante estarmos atentos para perceber quando alguém está precisando de ajuda. Dessa maneira, nós vamos encerrando a edição desta terça-feira. Mas você pode seguir acompanhando as notícias nas redes sociais do Panorama. Agradecemos a quem nos acompanha. A todos uma ótima noite. Amanhã estaremos de volta. Esperamos você!